ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, ao nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder.
Maravilha. Boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Mais um dia e o desejo do nosso coração é chegarmos ao centro do coração de Deus. Isso não acontece porque a gente quer, mas porque Ele quer. É desejo do Senhor se revelar a vida de cada um de nós e nós estamos felizes com essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante dEle para ouvirmos a sua palavra, recebermos mais do Senhor. Aproveitar para mandar um abração para Karina, para Cida, para Isilda, para Sandra Regina, para Beatriz, para Camille, para o querido Jonimar, para Regina Deluna. Mandar um beijão aí para o pessoal que está com a gente, Pastor Moisés Pérez, que beleza. E aí o pessoal que eu não estou vendo aí, Joelma também, quanto tempo Joelma, a gente sempre reencontra amigos, Tia Bizinha, Altair, a Carla, querida, Márcio Luiz, a Isilda já falei, e Daniele abriu sala de vídeo aí, quem tiver aberto sala de vídeo, o pessoal que entrar por lá, receba aí a bênção do Senhor, receba aí o nosso abraço. Bom, nós vamos orar e depois vamos trazer a palavra do Senhor dessa noite. Eu te convido nesse momento em que a gente precisa tanto orar para a gente orar juntos. Orar é algo que a gente pode fazer sozinho, a gente pode fazer com um grupo de irmãos, não é? Mandar um beijão aí pro pessoal também que estiver na sala de vídeo da Karina, tá bom? Vamos aproveitar agora para a gente orar. A gente pode fazer isso de todas as impossibilidades na atual conjuntura, no contexto que a gente está vivendo. Tem uma coisa que a gente pode fazer, apesar de estarmos em lugares diferentes, nós podemos orar juntos, precisamos orar. Pai, oramos a Ti nessa noite. Que em primeiro lugar o Senhor traga o consolo do Espírito Santo aos nossos corações, diante do obstáculo que estamos vivendo, uma pandemia, uma doença que infelizmente tem atacado, tem chegado a tantos lares. Pai, nesse momento nós queremos pedir a Ti, clamarmos ao Senhor que manifeste o Teu poder trazendo cura para todos aqueles que estão internados, por vezes gente próxima, às vezes até mesmo parentes ou familiares. Ó Senhor, abençoa os médicos, todas as estruturas hospitalares desse país tenham condições de acomodar aqueles que necessitam de internação e aqueles que estão internados que possam ser completamente restaurados na sua saúde. Ó Pai, abençoa os familiares que estão lutando em oração, preocupados, apreensivos com os seus, que o Espírito Santo cuide de tudo e faça de cada uma dessas situações tão difíceis umas histórias bonitas que a gente possa contar de milagres, de experiências com o Senhor. Que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração, que não haja nada que nos atrapalhe ou distraia de compreendermos a Tua palavra, de recebermos aquilo que o Espírito Santo tem para o nosso coração. Que nós sejamos edificados, que a gente possa ser fortalecido através daquilo que estamos fazendo agora. Oramos e declaramos, Senhor, que a nossa fé está no Senhor, a nossa confiança está em Ti, o sentido da nossa vida é adorarmos o Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda que possamos ser melhorados através da Tua palavra, que algo aconteça dentro de nós que vá para além de uma emoção e que possa realmente trazer transformação para a nossa vida. O desejo do nosso coração, Senhor, é nos aproximarmos de Ti, é sermos atraídos pelo Teu amor, é nos sentirmos amados por Ti e a partir desse amor, sentido o amor com o qual somos acolhidos pela Tua graça, também possamos amar outras pessoas, possamos transbordar esse amor onde estivermos. Essa é a nossa oração nessa noite no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bom. Eu tenho 2 textos que eu queria compartilhar com os irmãos e através deles a gente fazer uma reflexão.
Deus tem trazido alguns temas ao meu coração e eu confesso que esse foi um ano muito especial nesse sentido de amadurecer para algumas coisas. Uma delas é a questão que envolve a nossa necessidade de libertação. Então eu quero ler hoje esses dois textos e eu quero falar sobre libertação. A gente vai voltar, a gente vai recorrer a esse tema mais vezes. Eu quero pegar terça-feira para na live de terça-feira a gente falar sobre libertação. Tá? Então o texto que eu tenho é Gênesis 3:13, que é o diálogo de Jesus com o diálogo do Senhor com a mulher, que diz assim: e disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. O outro texto ao longo da reflexão a gente vai trazer. Bom, o que é importante a gente compreender? A gente identifica necessidade de libertação com mais facilidade quando a gente vê alguém que carece de algo que a gente aprendeu a identificar como uma espécie de exorcismo. A gente acha que precisa de libertação uma pessoa que esteja fora de si, e a gente aprendeu, a gente cristalizou isso, e isso é um grande engano. Isso torna muito complicada a ação do Espírito Santo, isso complica, isso se torna um obstáculo para nós, por quê? Nem sempre a gente identifica que precisa de libertação. Nem sempre a gente identifica que dependemos do Senhor para sermos libertos de pensamentos, de sentimentos, de vontades que concorrem com a vontade de Deus, com os sentimentos que o Espírito Santo quer despertar nos nossos corações e os pensamentos que ele quer semear em nós. Bom, veja se você se encaixa nisso. Tem alguma coisa que você pensa e não gostaria de pensar? Existe alguma coisa que você sente e não gostaria de sentir? Existe alguma vontade que você tem e não gostaria de ter? Você já foi capaz de identificar alguma coisa que precisa mudar na sua vida e você não conseguiu mudar até hoje? Se você disse sim para alguma dessas questões que eu coloquei, basta que seja uma delas, você e eu precisamos de libertação. Eu já vou dizer de cara, eu preciso de libertação. Achar que libertação é para uma pessoa que está pior do que eu é não entender, é não discernir o que é libertação. Achar que libertação é alguém colocar a mão sobre a tua cabeça e começar a gritar para o demônio sair, é ignorar, é desprezar o real sentido da libertação. Então eu fiz questão de criar até mesmo uma legenda quando eu estava compartilhando uma arte, chamando para essa live, no sentido de que a palavra do Senhor liberta. A gente crê que através da pregação da palavra, o nosso entendimento ele é esclarecido de maneira que a gente vai, sendo liberto. Então eu creio que a gente está aqui se expondo à palavra de Deus para sermos libertos. Se você, por exemplo, quer conhecimento da palavra, você tem muitos recursos aí e você sozinho pode buscar muita informação. Mas o que nós carecemos não é de conhecimento bíblico, não é de informação acerca das Escrituras, mas precisamos da libertação que as Escrituras promovem no coração daqueles que creem. Então eu estou aqui e o meu propósito é um propósito muito objetivo, é ser liberto. Eu tenho pensamentos que não gostaria de ter. Existem assuntos sobre os quais eu não gostaria de ficar pensando e aquilo ficar me destruindo por dentro. Mas eu confesso que tem coisas que persistem. E eu não quero que seja assim. E aí a gente chega à conclusão, por isso que eu disse que eu acho que esse percurso desse ano foi útil nesse sentido, a gente vai amadurecendo que tem coisas que demandam
uma libertação. Tem coisas que eu não preciso tomar consciência acerca. Eu já sei, tem coisas que eu já sei que eu não quero para a minha vida. Mas eu sou sincero em desabafar, confessar que eu não consigo sozinho. Se você está se sentindo assim, nós estamos num único barco e cremos que a palavra do Senhor tem o poder de trazer a libertação. Bom, eu escolhi um texto, eu selecionei um texto em que há um diálogo estranho. Há um diálogo estranho. Eva ouve a serpente falar com ela e a serpente persuade, a serpente é capaz de trazer confusão, perturbação para o entendimento de Eva. Eu quero dizer para você, ontem estava conversando com a Daniele sobre isso, eu falei, amor, o diabo é um diálogo interno. Para além de qualquer coisa que a gente possa pensar sobre a ação do mal, precisamos reconhecer que existem diálogos. Isso é muito sério o que eu estou dizendo. Existem diálogos da nossa mente que são demoníacos. Existem diálogos que, né, a gente pensa, por exemplo, a tentação de Jesus, aquilo ali está acontecendo na mente do nosso Senhor. Olha, tudo te darei se prostrado me adorares. Olha, isso é uma coisa, né? E muitas vezes fica na nossa mente pensamentos martelando, sentimentos que nos incomodam e persistem, vontades que a gente não quer ter e ficam ali forçando para que a gente ceda. A gente sempre chama atenção, né, o quanto nós somos tendenciosos a vícios e compulsões. Pode ser comer, pode ser falar muito, pode ser dormir demais. Nós tendemos ao exagero e isso não é bom para nós, a gente já sabe disso, nem precisamos falar sobre esse assunto. Mas carecemos de libertação. Todos os dias a serpente, ela quer conversar conosco. Até o nome diabo tem a ver no grego com diabolos, de diálogo. Por isso é que eu dei um título para essa mensagem, um diálogo. Tudo começa com um diálogo na sua mente. Ninguém sai pecando, ninguém sai fazendo o que não quer fazer assim, de maneira abrupta, não é? O que acontece é que há um diálogo. E esse diálogo ele vai persistindo à medida que a gente dá papo para a serpente, ela vai nos contaminando. Misericórdia, Senhor. E aí nós precisamos, e aí eu queria dar um outro texto que é muito importante para nos ajudar a compreender essa obra de libertação que o Senhor promove dentro da gente, que é 1 Coríntios 4:20, que diz assim: o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Cuidado! Tem situações sobre as quais você conversa muito, mas você está carecendo, você e eu somos carentes da manifestação do poder de Deus. Então, qual é a proposta aqui? A proposta que a gente compreenda é que sobre alguns assuntos precisamos deixar no altar de Deus e através da fé crermos que o Senhor está fazendo uma obra à medida que com a nossa boca a gente diz: Pai, eu preciso de libertação nesse assunto. Ponto final, eu deixei lá, não pego de volta. Se eu vou na casa, por exemplo, da Camille e deixo lá uma encomenda, se eu saio da minha casa com algo para deixar na casa da Camille, eu não posso ir deixar lá e voltar com a encomenda. Isso é inconcebível. Porém, muitas vezes a gente faz isso com Deus, porque a gente vai, coloca o nosso problema, a dificuldade financeira, a enfermidade na família, problema de relacionamento com os filhos, problema no casamento, necessidade de porta de emprego, necessidade de compreensão, necessidade de um estímulo emocional, desejo de viver. Enfim, a gente tem inúmeras situações. O que não nos faltam são problemas.
Porém, por vezes, a gente conhece até mesmo o caminho do altar do Senhor, mas a gente volta com o problema para a gente. A gente vai lá, entrega e depois pega de volta. A gente entrega e pega de volta. Isso esgota a mim e a você. Eu sei falar bem sobre os meus problemas. Eu te explico aqui quais são os meus problemas. Eu vou colocar o capítulo 1, o subitem. Eu vou colocar o capítulo 2. Eu tenho uma conclusão. Mas não é isso que Deus está esperando de mim e de você. Eu pretendo atacar objetivamente, crendo que vou deixar no altar e não vou pegar novamente para mim. Chegou a hora da gente ser objetivo, da gente ser propositivo e começar a fazer coisas de verdade relevantes. Você precisa identificar. Eu não posso, ser livre se eu não sei que estou preso. Então, essa noite, o nosso objetivo aqui é muito claro. Você precisa identificar onde você está preso, onde você está cativo. Se você não sabe, é preciso que a gente clame a Deus para que Ele se revele dizendo, olha, você está aprisionado aqui ou acolá. E depois que eu digo para mim mesmo aonde estou preso, eu preciso deixar pela fé no altar de Deus e crer na manifestação do poder de Deus. Há poder no sangue de Jesus. E eu não vou exorcizar nenhum tema na minha vida. Eu vou crer, eu vou entregar. Pai, eu estou preso aqui. Eu não consigo avançar. Estou deixando no teu altar. Acabou. E aí, o desdobramento disso, desse Deus poderoso a quem nós servimos, é que ele responde dando a direção. Faça isso, faça aquilo, surgem pessoas, surgem circunstâncias. É incrível que quando a gente se abre, Deus vai fazendo uma obra poderosa, maravilhosa, detalhada, que não depende de você projetar, elocubrar, você não precisa detalhar, você não precisa construir uma solução. Essa solução vem de Deus para você. Solução é algo que vem de Deus para nós e a gente simplesmente obedece aquilo que Deus nos direciona a fazer. É difícil, é mais fácil que a gente entenda a obra de libertação que o Senhor deseja fazer em nós do que tentar resolver os problemas sozinhos. Eu conheço situações em que as pessoas tiveram dificuldade, mas não tiveram essa abertura. Ao longo da minha vida, eu vi dezenas de pessoas, centenas de pessoas chorando seus problemas, lamentando, magoados, amargurados com as circunstâncias da vida, porém não receptivas, não abertas a receberem libertação. Sabe aquela ferida que coça e que você não quer passar a pomada, o remédio, porque você quer continuar coçando? Tem gente que gosta, tem gente que é apaixonado por suas feridas. Eu não quero ser apaixonado por ferida. Eu não quero ser uma pessoa que viva angustiada. Eu não quero ser uma pessoa amarga que viva se lamentando, se culpando pelos cantos. Eu quero, pela fé, crer que Deus tem poder para me libertar. Qual é a vontade que compete contra você? Qual é a vontade que está concorrendo com a vontade de Deus? Precisamos abrir o nosso coração e com muita sinceridade apresentarmos diante do nosso Senhor. O reino de Deus não consiste em palavras, discursos e mais discursos, mas em poder. O grande problema, irmã Lourdes, Ernestina, Isilda, Sandra, Cida, Poli, Karina, o grande problema é que sabemos falar sobre os nossos problemas. Tem gente que fala e chora, eu estou passando por isso, olha que dificuldade que eu estou passando. Não queremos o poder de Deus.
Esses dias eu estava comentando com a Daniele, surgiu uma situação, e eu falei, olha, eu não vou deixar isso me esgotar, não. Não, eu vou apresentar diante de Deus. Sabe o que aconteceu? Eu falei para Deus e esqueci. Eu esqueci. Eu não consigo mais me envolver porque sinto de todo o meu coração que eu entreguei algo que não está mais nas minhas mãos porque está nas mãos do Senhor. Está em boas mãos, não é? Acredito que esteja em boas mãos, nas mãos do meu Senhor. E Ele há de me dar a direção no momento certo também, porque é horrível que uma pessoa diga algo para você e 15 minutos depois pergunte, e aí, você já tem uma resposta? Quando Deus tiver que falar com você, Polly, Ele vai falar. Karina, isso que está no teu coração, que está trazendo perturbação, agitação para você, quando Deus quiser, Ele vai responder. O que Ele precisa apenas é que você apresente teu coração aberto, que manifeste uma fé que te leve a descansar. Te leve a descansar. Eu creio de todo o meu coração que Jesus vai nos libertar. Eu não vou ficar a vida toda dizendo, não levo jeito para isso, não consigo, já tentei. Não, se eu precisar desenvolver uma competência, uma capacidade que eu necessite para viver, eu vou aprender porque não tem nada que vai me impedir, porque se há alguma coisa se tornando obstáculo para mim, eu creio que o Senhor vai me libertar. Amém? Amém. Eu talvez não vá aprender mandarim, mas eu creio que se eu tivesse que aprender mandarim por uma necessidade, seja de que ordem fosse, eu iria aprender e as dificuldades Deus iria tirar no meio do caminho, porque crendo eu creio que Deus faz uma obra que não me isenta de trabalhar. Eu não estou dizendo que vou entregar para Deus e não vou precisar fazer nada. O que eu vou fazer é isso que tem que estar claro para mim e para você. O que eu vou fazer depende daquilo que Deus me disser que eu preciso fazer. Tá afim? Tá afim de viver esse desafio? Tá afim de viver essa experiência de libertação? A gente gosta de dizer que as pessoas são problemáticas, que elas são complicadas, que fulano é isso, que ciclano é aquilo, mas chegou a hora da gente abrir o coração para Jesus e dizer o seguinte, Senhor, eu estou aprisionado aqui. Eu estou aprisionado ali. E vamos tomar consciência. Olha só o que acontece. Vamos tomar consciência que existem assuntos que já se arrastam na nossa vida há muitos anos. Muitos anos. Eu já tenho isso há muitos anos e a gente já começa a tratar o problema como alguém da família. A gente trata das nossas imperfeições por vezes, Cida, Polly, Sandra, Ernestina, Isilda. Às vezes a gente trata as nossas imperfeições como se fossem parte de nós, da nossa família. Oi, tudo bem? Está fazendo aniversário hoje, aqui é a minha limitação, a minha... Não. Existem diálogos na nossa mente que estão competindo com aquilo que Deus quer fazer. Existem vozes. Deixa eu contar algo para você aqui. Existem vozes na sua mente que estão te impedindo de alcançar aquilo que Deus quer para você. Às vezes você não avança, não é Deus te punindo, criando um obstáculo, não. Às vezes é a voz do mal, tentando te afastar de Deus, mas está repreendido do poder do nome de Jesus. Não vamos seguir assim. Não vamos seguir assim. A serpente encantou Eva e falou um monte de coisas. Não, não é bem assim. O diabo é o pai da mentira e todos os dias ele quer semear essas mentiras que trazem confusão e perturbação na nossa mente. O Espírito Santo não é isso não faz isso não.
Precisamos reconhecer que por trás da nossa agitação existe um diálogo que tem que ser interrompido. Precisamos desligar o telefone na cara do inimigo das nossas almas, não podemos bater papo, não podemos dar assunto para esse diálogo, porque ele não pode prosseguir, Esse diálogo tem que ser interrompido hoje em nome do Senhor Jesus. Não é muito complicado não, é porque a fé ela vai exigir um nível de confiança que eu não sei se a gente está aberto para dar. Você confia em entregar um problema e não falar mais nele? Você é capaz de dizer para Deus aonde está a corrente, aonde estão os grilhões, e não ficar olhando para ver como Deus está fazendo, mas simplesmente crendo e confiando que Deus está realizando? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não quero mais gastar tempo. 2021 está batendo a nossa porta. Não quero gastar tempo com a prisão. Não quero ficar aprisionado. Quero me envolver com a obra de libertação que eu creio que Deus pode promover na minha vida. Quero expor minha vida à palavra de Deus. Quero falar com você sobre o meu problema e dizer assim, vamos orar porque eu tenho certeza que Deus tem uma resposta, quero confiar no Senhor e crer que no momento certo Deus vai abrir a porta aqui, acolá, vai me dar a direção, vai me dizer o que fazer e minha vida será cumprir aquilo que Deus me direcionar a fazer. Precisamos interromper esses diálogos que nos levam à confusão. Sabe aquela voz que você escuta que diz assim, procura a Rosane, fala na cara dela tudo aquilo que você tem para dizer para ela. Ou senão uma situação que tem que ser tratada à luz e a gente esconde, não, vamos deixar aqui, sabe por quê? Não quero criar problema. Não tem para onde corrermos. Nós não temos para onde corrermos. No momento em que a gente deixa no altar de Deus, isso gera um resultado, isso gera um desdobramento. E o desdobramento vai lá e trata assim, isso aqui não é você quem vai tratar, essa guerra é sua, você tem que ir lá e fazer, isso aqui não é para você, vai combater o bom combate, o mau combate não vai ser combatido, enfim. Né? Eu tenho um texto aqui que eu acho que é muito importante para a gestão do nosso tempo, para que a gente não dê vazão para esses diálogos que são perversos e pervertem nossa fé no Senhor, que é o Salmo 1. Primeiro Salmo, ele diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. Sabe o que eu quero fazer? Não sei se você está comigo nisso. Eu quero começar a meditar na palavra de Deus o tempo todo. Quando vier uma voz dizendo, você não vai conseguir, não vai dar certo, olha só, já está acabando o ano, olha aí, está acontecendo isso, você ainda não tem aquilo, eu quero começar a dizer assim, olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor, segundo as suas riquezas, trará aquilo que eu necessito. Bom, a promessa da volta de Jesus, a promessa da descida do Espírito Santo, o consolo que ele traz, crer que o nome de Jesus é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, crer na salvação de Jesus, ele se entregou na cruz por nós, aquele que crê no nome do Senhor Jesus, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Eu quero começar a meditar nisso, porque me preocupar eu sei. Eu sei o que é me preocupar. Você também sabe. Eu começo a sentir algo a respeito de um assunto que ainda nem aconteceu. Eu vou fazer algo diferente. Eu vou aceitar para mim a realidade espiritual que eu ainda não estou vivendo pela fé e vou antecipar o bem. Já estou sentindo a presença de Deus aqui nesse assunto
ele ainda não está resolvido, mas no meu coração já há descanso, porque creio que Deus vai fazer. Olha só a beleza da passagem do filho pródigo. O pai na porta recebe o filho de volta, porque quando ele entrega, deixa seu filho ir, ele já crê no retorno desse filho. Eu deixo ir. Eu não vou impedir do filho ir para longe, mas eu já abro os braços crendo no retorno muito melhor. Eu quero dizer para você que tem filhos, em nome de Jesus, teus filhos não vão ficar na mão de Satanás, não vão ficar distantes nesse mundo, mas Deus já tem promessa para a vida deles. Abre os teus braços pela fé para receber teus filhos muito melhores, melhorados, libertos, vivendo a manifestação do poder do Senhor. Você recebe se você quiser. Você não sabe se preocupar? Então precisamos aprender a meditar. Se a gente sabe o que é se ocupar daquilo que ainda não aconteceu negativamente, que é o que a gente dá o nome de preocupação, a gente também saberá se ocupar do bem que Deus vai fazer e que pela fé já cremos que o Senhor há de realizar na nossa vida. Eu quero dizer para você o seguinte: oração, clamarmos o sangue do Senhor Jesus, a unção de Deus é capaz de despedaçar julgos que a nossa mente não é capaz de resolver. A operação, o que produz uma oração de fé, não se compara com o que nós podemos fazer com os nossos próprios recursos cognitivos. Não é entender melhor sobre o teu problema, não é gastar tempo falando sobre as circunstâncias que te são desfavoráveis, mas simplesmente orar crendo. Isso é simples. E ataca o orgulhoso, porque o orgulhoso quer elaborar uma solução para o seu problema a partir de si mesmo. Mas aquele que tem fé, ele simplesmente ora a Deus, não sabe exatamente como é que Deus vai fazer, mas ele crê na ação do Senhor. Eu tenho um sonho. Estou terminando e quero te contar sobre esse sonho. Sabe qual é meu sonho? Eu quero gastar tempo falando daquilo que Deus está fazendo. Mais do que falando, elaborando um discurso, eu quero testemunhar. Se nós tomarmos o exemplo dos discípulos de Jesus, do colégio apostólico, da igreja primitiva, estamos falando de um grupo de pessoas que se destinaram a falar sobre o que viveram com o Senhor. Quero só contar as experiências. Olha, estava com esse problema, Deus fez assim, eu orei, Deus... Eu quero gastar mais tempo com isso, porque falamos muito e não falamos daquilo que Jesus faz. Eu quero falar mais daquilo que Ele faz, do que aquilo que eu penso sobre qualquer assunto. Não é tão importante a maneira como eu penso sobre os assuntos, mas é primordial, é imprescindível que eu creia de todo o meu coração, manifestando a minha fé, orando e deixando o meu problema na mão do Senhor. Eu quero libertação para a minha vida, faço votos que o Senhor também traga libertação para você, porque temos muito a avançar. Não é? A gente lembra da palavra de Caleb lá, há muita terra para possuir. Ele diz isso depois de uma trajetória bem-sucedida, não é? Com mais de 80 anos, ele fala, ainda há muita terra para possuir, ainda tem muita coisa ainda. Vamos orar? Pai, liberta-nos. Age poderosamente em nós, através do sangue do Senhor Jesus, repreendendo todo o mal, toda prisão, toda corrente caia por terra, Senhor. Nossa mente por vezes está aprisionada, nosso coração cheio de correntes, quebra no poder do nome do Senhor Jesus, que tenhamos fé para colocarmos dessa maneira diante do teu altar, crendo que a obra é tua, é o Senhor quem vai fazer. Apresentamos diante de ti, Senhor, vontades que não queremos ter, sentimentos que insistem em nos assaltar a nossa paz.
Ó Pai, pensamentos que nos esgotam, coisas que somente de lembrarmos delas já sentimos dor. Pai, em nome de Jesus, quebra, que possamos viver a obra de libertação através daquilo que vemos na Tua Palavra, porque se a Tua Palavra diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder, que venha o Teu reino sobre nós e conheçamos a manifestação do Teu poder na nossa vida, que quebra julgos, que desfaz nós, que quebra correntes, que nos traz a liberdade, porque afinal foi para a liberdade que Cristo nos libertou, que recebamos essa libertação, Pai. Que sejamos libertos para que a nossa boca não confesse amargura, mas a nossa boca confesse o nome do Senhor Jesus. Que a nossa boca não se abra para trazer julgamento, para falar da prisão, mas para exaltar o Teu nome, celebrar o Teu nome pela liberdade que o Senhor conquista para aqueles que creem. Que possamos viver pela fé. Que cessem os diálogos do mal que intentam contra a nossa fé no Senhor. Que não venhamos dar papo para a serpente, mas que possamos explorar o jardim da Tua presença e, reconhecendo a Tua presença, possamos louvar e adorarmos o Teu santo nome, Pai. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós, para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amanhã a gente está às 7 juntos numa devocional. Amanhã é dia de oração às 23 horas no Instagram. Eu conto com o seu pedido. Se você não puder estar orando conosco, eu conto com o seu pedido de oração, quero orar, quero ver a tua vitória, quero ver a tua bênção, não é? A gente precisa orar mais, a gente faz essa live e transmite somente para te incentivar a orar. Nem que você não ore com a gente, mas que você ore mais. Precisamos orar cada vez mais. A oração é uma demonstração de confiança no Senhor. O nosso Deus é bom o tempo todo, que você receba a bondade do Senhor, teu coração, mente, sejam libertos para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Se essa mensagem te fez bem, se edificou teu coração, curta, compartilhe, comente, não é? Nos ajude a impulsionarmos para que esses ventos de libertação no nome de Jesus possam chegar em mais pessoas, essas águas possam fluir e alcançarem cada vez mais pessoas. Deus abençoe a todos.